Aproveitando que você está de pé, quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, né? Marli, também a Tatiana, a irmã Rosa, a irmã Mônica, a Gabriela, o presbítero José, também o Jefferson, o Davi, o Caio e o Ricardo, né? Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes a fazer em nosso meio. Você imagine, quando você procura a Bíblia, na Bíblia, abra o livro do profeta Jonas, capítulo número 3. Você imagine Jonas capítulo 3. Eu estou percebendo aqui, ó, que veio a chuva e junto com essa chuva veio alguns besouros, né? Você já parou para pensar aquele povo que estava no Egito, quando Deus enviou a praga dos gafanhotos, a situação que aquelas pessoas não passaram a viver, sabe, de opressão, de desespero. E Ele nessa noite tem nos dado o privilégio de estarmos na sua presença para crescermos um pouco mais diante da sua palavra. O livro de Jonas é um livro curto, mas que tem uma significância muito grande dentro da palavra de Deus. Jonas está no Antigo Testamento, é um dos profetas menores, não porque ele é menor do que os demais, mas porque profetizou por um tempo mais curto. E o livro de Jonas é composto aí de 4 capítulos. Isso? 4 capítulos. Encontraram? Tudo certo? Gostaria que todos aí, se não encontrou, ajude aqui, presbítero, a irmã encontrar Jonas capítulo número 3. Aleluia. Se você encontrou aí, fala glória a Deus. Aleluia. Jonas capítulo número 3. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1, para que todos venham entender. A Bíblia diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e programaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e esse levantou-se no seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas aos homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus.
Deixa eu dizer algo para você importante, com poucas palavras, mas muito objetivo aqui nessa noite. Deus, Ele começa a ver a maldade do povo de Nínive a cada dia que passa aumentando. E Deus levanta um homem chamado Amitai. Como é o nome do homem? Amitai. E disse para ele assim: vai à cidade de Nínive e prega para aquele povo se arrepender dos seus pecados, senão eu vou destruir toda a cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E Amitai se levanta e vai até Nínive e prega para aquele povo, e a mensagem chega até o rei de Nínive. O rei manda então chamar a Amitai, e quando ele chega, o rei diz: traga para mim uma turquesa. Você sabe o que é turquesa, né? Um alicate. Traga para mim uma turquesa. E trouxeram. E ele então disse para os seus subordinados: segura ele, amarra ele, porque ele vai morrer aqui agora por estar pregando essas palavras aqui em Nínive. Pega a turquesa, enfia dentro da boca de Jonas e de Amitai e arranca a sua língua. E ele morre esgotado na cidade. A notícia chega até um vilarejo que fica do lado da cidade de Nazaré, aonde Amitai morava com a sua família. E todos ficam muito revoltados, muito tristes com aquela situação. E de repente veio a palavra de Deus ao filho de Amitai, chamado Jonas, dizendo: vai na cidade de Nínive e prega para aquele povo se arrepender, porque senão eles irão perecer como Sodoma e Gomorra pereceu. Jonas disse: vou nada, vou pregar para esse povo não, eu quero que eles pereçam. Eles arrancaram a língua do meu pai, eles mataram meu pai, e assim como eles fizeram mal para meu pai, que Deus faça o mal para eles. E não foi. Chegou no porto, na região que hoje é chamado de Iafo, do lado de Tel Aviv. Entrou no navio para fugir para a Espanha. E a Bíblia diz que quando ele entra no navio, ele vai lá para baixo, lá para o porão, no meio da bagagem do navio, para se esconder de todo mundo, inclusive de Deus. E lá ele começa a dormir em sono profundo. E de repente Deus manda um vento e o mar começa a ficar agitado, e vai agitando, e as ondas vão se levantando, e o barco daqueles marinheiros começa a ser levado de um lado para o outro no meio das águas. Um olha para o outro e diz: vamos dispensar as nossas bagagens para o barco não afundar. E começa a jogar as bagagens fora, até o momento que eles descem lá no porão para pegar o que tinha lá, e encontra Jonas dormindo no meio das bagagens. Eles acordam Jonas e dizem assim: ei rapaz, o que você está fazendo dormindo aqui? Todo mundo quase morrendo, naufragado aqui, e você dormindo? Fala para mim onde é as tuas origens, quem é o teu Deus, quem é você? E Jonas então declara: não, eu sou Jonas, venho de um vilarejo lá perto de Nazaré. Meu pai era o profeta Amitai, que foi morto pelo rei de Nínive, e eu estou indo em direção à região da Espanha, porque eu não quero pregar para aquele povo de Nínive. E aqueles homens disseram: nós vamos lançar sorte, e quem tiver em pecado aqui dentro desse barco, nós vamos jogar no mar para ser morto, porque alguém aqui está trazendo maremoto, está trazendo transtorno para o barco. E jogaram sorte, e a sorte caiu no nome de quem? Jonas. Eles pegam Jonas e jogam
em alto mar. E a Bíblia diz que quando Jonas cai na água, um grande peixe, uma montanha, e o engole. E Jonas vai para o ventre do peixe. Ali no ventre do peixe, Jonas, eu fico imaginando o calor que estava naquele lugar, no ventre do peixe. Eu fico imaginando o mau cheiro que tinha dentro. Você já passou na frente de uma peixaria? Você sabe mais ou menos o cheiro que é uma peixaria. Isso que ali é tudo limpinho. Imagine aquela mistureba de peixe, tudo esbagaçado dentro do ventre do peixe, e Jonas misturado naquilo. E a Bíblia diz que dali ele levanta a voz e diz: Deus, eu estou dentro do quarto do inferno, e daqui eu te clamo, me dai uma chance, e eu irei pregar em Nínive. E Deus disse para já: peixes, vai lá na beira da praia, perto de Nínive, e vomita ele. E o peixe chega lá, joga Jonas, e ele sai da beira da praia, tirando um pedaço de peixe da cabeça, do corpo, se limpando, aquela coisa toda, joga um pouco de água no corpo para sair aquele cheiro forte, dá uma olhada para a cidade e diz: é grande a cidade. Eu vou precisar de 3 dias para mim ir de rua em rua, anunciando para esse povo se arrepender, mas eu vou. E a Bíblia diz que ele começa de rua em rua, anunciando: gente, se arrependa, porque dentro de 40 dias Deus vai acabar com essa cidade. Gente, se arrepende, porque dentro de 40 dias Deus vai pisar a mão e essa cidade vai se acabar, como Sodoma e Gomorra se acabou. Gente, se arrepende, gente, se arrepende. E o povo começou a ouvir, e alguém chegou no rei e disse: rei, tem um homem aí anunciando que dentro de 40 dias Deus vai acabar com essa cidade e com todo o povo. E o rei disse: gente, nós precisamos se humilhar. Vamos entrar no jejum de 40 dias. Nesse período ninguém come, ninguém bebe. Nós vamos ficar em jejum para quem sabe Deus ter misericórdia da nossa vida. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias Deus não destruiu aquele povo, porque eles se humilharam, reconhecendo a grandeza de Deus. Pastor, aonde você quer chegar? Eu contei todo, fiz toda essa introdução, apresentando todo o relato, em poucas palavras, do que aconteceu na história de Jonas, para nos colocar dentro do contexto dessa história. O que aconteceu com Jonas é o que a maioria das vezes acontece conosco. E aí você pergunta: por quê? Porque Jonas tinha dentro dele a sede de vingança própria. Jonas queria que a justiça de Deus se aliasse e se viesse a se alinhar com a justiça humana, que era a justiça dele. E a Bíblia diz que a justiça dos homens não é igual à justiça de Deus. A Bíblia diz que a justiça dos homens é considerada como um trapo de imundície. O que seria um trapo de imundície? Que a Bíblia diz que é a justiça dos homens. Vamos trazer para os dias de hoje o que seria um trapo de imundície. Trapo de imundície é um absorvente usado por uma mulher no período dos seus dias. A Bíblia diz que a justiça humana é como um trapo de imundície. Em outras palavras, a justiça dos homens é como um absorvente usado. Serve para alguma coisa? Me ajuda aí. Serve para alguma coisa? É agradável? É coisa boa? Essa é a justiça dos homens. E Deus não trabalha como o ser humano trabalha. Deus não faz justiça quando nós queremos que Ele venha fazer. Deus faz justiça quando Ele vê que realmente a justiça tem que ser feita. Aqui nós aprendemos que Jonas sofreu todo esse transtorno, porque Jonas desejava que Deus viesse a se aliar à justiça humana. Às vezes
sofremos nessa terra, nós retardamos as bênçãos que Deus tem para nós passamos a pagar um preço altíssimo, porque nós queremos que a justiça seja feita do jeito que nós queremos. Jonas olhou e disse: não, assim como o rei de Nínive, com aquele povo, matou meu pai, eu também quero que Deus mata eles. E essa é a justiça humana. Muitas das vezes alguém nos prejudica e nós queremos que Deus prejudique aquela pessoa 2 vezes mais o prejuízo que nós tomamos. Às vezes alguém faz o mal contra a nossa vida e nós queremos que Deus vai lá e faça o mal 2 vezes sobre essa pessoa, porque nós somos os seus filhos amados, somos os seus filhos queridos, quando na realidade a justiça de Deus não é semelhante à justiça humana. A justiça humana é: alguém me fez sofrer, isso alguém tem que sofrer também. Alguém me bateu, isso alguém tem que apanhar. Alguém me enganou, isso alguém tem que ser enganado. Isso é a justiça humana. A justiça de Deus, não. A justiça de Deus está embasada em cima de uma pilastra chamada misericórdia. A justiça de Deus está em cima do quê? Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é mais uma chance. A justiça de Deus está em cima da misericórdia, que é mais uma chance. Por isso que o povo de Nínive, que tirou a vida de Abigai, Deus manda Jonas ir lá pregar para aquele povo, porque a misericórdia, a justiça de Deus está embasada na misericórdia, que é mais uma chance. E Jonas entra, prega naquela cidade, anuncia a grandeza de Deus, o povo se arrepende e a justiça de Deus foi feita naquele lugar. Glória a Deus. Como assim, pastor? Jonas achava que a justiça de Deus contra aquele povo era Deus matar eles como eles mataram seu pai. Porém, a justiça de Deus foi feita do jeito que Deus realmente entende o que é justiça. Ele não matou ninguém, ele levou aquele povo a se arrepender dos seus pecados e passar a viver em novidade de vida. Para que justiça maior do que alguém se arrepender dos seus pecados? Para que justiça maior alguém reconhecer que não pode viver sem Deus? Para que justiça maior alguém reconhecer que se não se arrepender, sua alma será habitada no inferno? E isso foi feito lá porque Jonas queria a sua justiça, mas Deus quis colocar a justiça dele naquele povo. Às vezes nós queremos que a nossa justiça seja feita nessa terra. E aí às vezes nós fazemos até oração de macumbeiro, né? Até oração de pai da escuridão, de mãe das trevas. Como assim, pastor? Às vezes dobra o joelho: Senhor, coloca ela no leito de dor para ela aprender. Senhor, ensina para ela que mexer com teu servo paga o preço. Ensina que mexer com a tua serva sofre. Ensina que eu sou teu escolhido, que eu sou tua escolhida, que quem mexe com teu ungido está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Tudo oração de vingança própria, oração de coração magoado, oração de alma ensoberbecida. A justiça de Deus não opera segundo a nossa vontade. A justiça de Deus é feita em cima da misericórdia. Você já viu pessoas falando isso? Quem mexeu comigo está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Cuidado. Você pode mexer com todo mundo, mas não mexa comigo. Mexeu comigo, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Como se ele fosse muito importante, como se ela fosse super importante. Quando ele fala, Deus levanta do trono e diz: por favor, repita, como se fosse assim.
nós não somos nada. Nada. Escuta, eu vou repetir. Nós não somos nada. Somos tão frágeis que se faltar água nós morremos. Somos tão frágeis que se não tiver um colchão para nós dormir, já era. Somos tão frágeis que se cairmos de cima do teto dessa igreja direto no chão, acabou. E aí, na nossa oração, se o Senhor, se alguém mexer comigo, o Senhor vai entrar na peleja. Meu amigo, não é assim que funciona. Essa é a mentalidade de Jonas. Não vou pregar nesse povo, não vou pregar nesse povo, eles vão perecer, e eu lá bem de longe só vou receber a notícia: morreram todos, e eu vou levantar a mão e vou dizer: louvado seja o nome do Senhor, que fez justiça contra a vida daquele povo rebelde. Deus falou isso: não, Jonas, não é assim, não é assim. A minha justiça está embasada, está vestida de misericórdia. Vai lá pregar, Jonas. Vai lá, tem arrependimento para aquele povo. Não vou. Vai, Jonas, não vou. Tá bom. Vai indo para o ventre do peixe. E lá, naquela quintura, naquele lugar de um odor tenebroso, ele decidiu ir. Às vezes, por nós alimentarmos tanta vingança dentro de nós, Deus permite circunstâncias acontecerem para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa religiosidade, para quebrar o nosso sentimento de superioridade. Quem consegue compreender o que eu estou falando? Diga glória a Deus. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Nós precisamos apenas entender que quando Deus ele quer manifestar a sua grandeza, ele manifesta a sua grandeza em cima da misericórdia, dando mais uma chance. Vou te fazer uma breve pergunta aqui, para mim passar alguns tópicos aqui. Era para você estar vivo ou viva? Dá uma olhada no retrovisor, não olha para trás não, olha pelo retrovisor. Se você olhar para trás, você perde toda a direção da tua vida. Continua olhando para frente, só tem uma beliscada de olho no retrovisor. Você imagina, você acha que era para nós estarmos vivos aqui? Tudo que nós já praticamos e já fizemos nessa vida. Pensa aí. Vamos usar a massa cinzenta. Você acha que era para nós estarmos vivos? Era para nós estarmos aqui? Por que estamos? Porque a justiça de Deus foi feita sobre a nossa vida em cima da misericórdia. Em cima da misericórdia, a justiça de Deus foi feita, e hoje estamos nós aqui, tendo a oportunidade de servir, tendo a oportunidade de ser bênção, tendo a oportunidade de somar na vida de outras pessoas, e tudo isso Jonas não entendia. E precisou Deus dar um chacoalhão em Jonas, para ele acordar para a grande realidade. Sabe outro detalhe que nós aprendemos com Jonas? Escuta isso daqui. Nunca na sua vida, nunca diga não para o propósito de Deus. Vou repetir. Nunca na sua vida diga não para o propósito de Deus. Diga não ao pecado. Diga não à vontade da carne. Diga não aos conselhos dos ímpios. Mas nunca diga não ao propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque se você fala não ao propósito de Deus na sua vida, é você que acaba se atrasando. É você que acaba sofrendo. Quem está me compreendendo, diga amém. Amém. Eu acho que eu já falei para vocês aqui, mas não custa nada eu falar dentro do que nós estamos comentando aqui. Eu pastoreava
em Blumenau, Santa Catarina. E um dia eu fui fazer uma visita numa região que tem lá. Se tiver alguém que está ouvindo aqui transmitindo? Tá gravando. Tem uma região lá chamada Salto Weissbach, nome de um bairro alemão. Conhece lá? Conhece, né? Blumenau? Salto Weissbach, na Rua Bahia, lá na frente, vira à esquerda, vai para o presídio de Blumenau. E eu fui lá fazer uma visita numa casa, passei na frente do presídio. Quando eu estava indo, eu ouvi uma voz dizendo assim, ó: entra e prega. Eu estou falando aqui com vocês, ouvindo? Entra e prega. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da cabeça, eu já estou indo pregar. Já estou indo fazer uma visita. Fui lá, orei, sabe, falei da palavra de Deus, convidei as pessoas para ir no culto à noite. Quando eu estou voltando, que eu passo novamente na frente do presídio, uma voz diz: entra e prega. Eu disse: isso aí não está certo. Coisa na minha cabeça. Bora, estou pregando todo dia. Prego na igreja, prego no rádio, prego na internet, estou pregando todo dia. Coisa na minha cabeça. Tá bom, fui embora. Quando eu cheguei em casa, que eu tirei a roupa para tomar um banho, eu senti uma dor que começou a endurecer toda a minha barriga. E aquela dor foi endurecendo, a minha respiração eu fui perdendo a respiração, perdendo as forças, mas uma dor fora do comum. E junto com aquela dor, um vômito, uma coisa muito estranha, que eu consegui mal pegar o telefone e ligar para um presbítero da igreja, que foi lá com o carro, me colocou no banco de trás. Eu fui gritando até chegar no hospital, no hospital de Blumenau, ali na área central. Quando os médicos começam a me examinar, não acham nada. Aí eles disseram assim, ó, vamos colocar ele aqui nessa entrada aqui da UTI em observação, porque não tem leito. E eu fiquei ali, tomando soro na veia. De repente, passadas umas 2 horas, eu comecei a escutar uns gritos. Ai meu Deus do céu, mãe, pelo amor de Deus, me socorre, mãe, porque ele está vindo aí com uma foice para me matar. Mãe, pelo amor de Deus, me socorre, mãe. Aqueles gritos que estremeciam dentro daquele hospital. Que é isso, meu Deus do céu? E veio os médicos correndo, empurrando uma maca, e entra um rapaz todo ensanguentado, e ele coloca a maca bem do lado quando eu estava deitado. Que é isso? E ele gritando: mãe, eu estou vindo, ele está vindo com um capote preto na cabeça, com uma grande foice na mão, e diz que vai me matar. Mãe, pelo amor de Deus. Aqueles gritos de arrepiar o desespero daquele rapaz. E de repente ele para do meu lado, quando ele estava ali gritando, para de gritar, vira e olha para mim com aquele olho vidrado de medo e desespero, e cedo da noite assim: pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu estou vendo a morte vir aqui me pegar. Pelo amor de Deus, ora por mim, me estendeu. Eu peguei na mão daquele rapaz, a mão dele estava gelada. E na mesma hora veio a voz de Deus também dizendo: eu te avisei, entra e prega. E aí veio o enfermeiro, encostou e disse assim: não segura na mão dele não, ele está sob efeito de grande emoção, porque aconteceu uma rebelião lá no presídio, e ele foi faqueado lá, e está aqui agora nesse desespero, mas é tudo emoção. Ele disse: não, mas eu só vou fazer uma oração por ele baixinho aqui. Segurei na mão dele, fiz uma oração, disse para ele: rapaz, Deus vai te dar mais uma chance, você não vai morrer, mas quando você sair daqui, se firma por Jesus. Ele disse: amém, pastor, eu vou me firmar. Graças a Deus, aquele homem com aquele capote preto, aquela foice na mão, sumiu. Eu vou me firmar, pode ter certeza, eu vou me firmar. E de repente aquela dor começou a sumir, aquela dor começou a amenizar. Veio o enfermeiro, olhou para mim e disse: escuta, está doendo ainda? Eu dei uma acalmada. Ele disse: o remédio é bom. Eu estou entendendo que não é remédio bom. Eu estou entendendo que é a voz do entra e prega que estava se cumprindo. Dali passou a meia hora, ele voltou e disse: preciso de outra
o senhor vai ficar em observação lá no quarto. Aí eu fui para um quarto, cheguei lá no quarto. De um lado tinha um senhor velhinho que estava na ânsia da morte, com a cirrose hepática avançadíssima, e do outro lado um rapaz também assim de 50 anos, que não acreditava em nada no que diz a respeito de Deus. E ali dentro daquele quarto eu olhei para o lado daquele senhorzinho, né, na ânsia da morte, mal, e eu comecei a pregar para ele, e ele disse: eu vou aceitar esse teu Jesus. Eu disse: não, se você aceitar, não é só mais o meu Jesus, será o teu Jesus também. E ele aceitou. Não demorou meia hora, ele morreu. E aquele do outro lado, quando amanheceu o dia, comecei a falar de Jesus para ele. Ele ouviu, não aceitou Jesus, mas ouviu. Moral da história: recebi alta, fui embora, não acharam que eu tinha, disse que era uma emoção muito grande, que eu tinha que parar de pregar por alguns meses, que eu estava sobrecarregado. Olha o conceito dos médicos: para de pregar pelo menos 6 meses, você está sobrecarregado e esgotado. Conselho das trevas, né? Enfim, fui para casa, os dias passou, tudo bem. Um belo dia eu estou pregando, entra um rapaz na igreja se arrumado, com a Bíblia na mão, senta no último banco, e eu estou pregando, e aquele rapaz toda hora olhando para mim, dando risada. O que esse rapaz está achando graça? O que está acontecendo comigo? Ele está achando graça em tudo. Eu não estou vendo graça em nada, ele está rindo. E ele ouvi e dava risada, até o ponto que ele falou: rapaz, você está aí dando risada, está tudo bem contigo? Isso comigo está ótimo, pastor. Você não lembra de mim, não? O rapaz estava do lado do senhor da faqueada. Estou respondendo aqui fora com a carreirinha, e eu vou servir a Deus como eu prometi no senhor lá dentro. Eu prometi lá no hospital, e eu vou servir a Deus. Eu vim aqui para contar meu testemunho e vou ficar firme. Estou falando, está me arrepiando. Passou os dias, voltei para Curitiba, e um belo dia eu estava pregando na região de São José dos Pinhais. E quem era o rapaz que estava lá de dirigente local da igreja? Aquele irmãozinho, dirigente local da igreja. Quando eu cheguei para pregar, eu olhei e falei: você não conhece esse rapaz? E ele abriu o sorriso e disse: eu não acredito. Eu falei: o que, meu irmão? Eu não acredito que o senhor vai pregar aqui. Eu sou o pastor local aqui dessa igreja. E ali o testemunho dele, junto com o meu testemunho, já foi o suficiente para acontecer o culto. Tá, pastor, mas aonde você quer chegar com isso? Nunca fuja do propósito de Deus na tua vida. Às vezes, se você tentar fugir do propósito de Deus, e esse propósito envolver salvação de outras pessoas, o preço será alto, sabe? Eu estou falando aqui, está me arrepiando, porque Deus está aqui nesse lugar. Nunca fuja do propósito de Deus para a tua vida. Lá no teu trabalho há propósito de Deus, na tua vizinhança há propósito de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, ali Deus tem um propósito. E coisas grandes Ele quer fazer através da sua vida. Jonas sofreu porque ele quis fugir do propósito de Deus. Deus olhou e disse: não, ele não vai fugir, eu preciso salvar ele. Eu preciso, ali tem almas preciosas, eu preciso salvar. Dentro daquele presídio em Blumenau, tinha uma alma, que através daquela alma, outras almas seriam encaminhadas para Deus. Então, nós não sabemos o propósito de Deus. Às vezes, um exemplo, você olha para o presbítero, e você vê apenas um homem crente, um homem que recebeu a unção de presbítero, e que está pastoreando essa igreja local. Mas Deus não vê assim. Deus vê o propósito que está sobre a vida dele, que é de resgatar outras
outras vidas preciosíssimas para Deus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e admiramos o apóstolo Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento, mas nós esquecemos que por detrás de um homem chamado apóstolo Paulo existiu um homem chamado Ananias. Quem foi Ananias? Quando Paulo cai do cavalo a caminho de Damasco, indo matar os crentes de Damasco, aparece um clarão, uma luz na sua frente, e ele cai atordoado, e uma voz diz assim: ó, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, olhando, disse: quem és tu que está falando? Quem é tu? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, Saulo, dura coisa é você tentar forçar as algemas da fé que já está em teus braços. A algema foi colocada, fica pianinho, não força não, força vai cortar todo o teu pulso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Foi isso que Jesus falou para Saulo: Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Saulo, eu tenho uma obra preciosa a fazer na tua vida. Vai, caminhe até uma rua e entra à direita. Lá tem um homem chamado Ananias que vai orar por ti, vai te orientar e coisas grandes acontecerão. Saulo vai, chega na casa desse homem chamado Ananias. Ananias orienta Paulo, ajuda Paulo, ora por ele, sua visão é recuperada e ele se transforma no maior apóstolo do povo gentil de toda a história. Paulo se transformou em um homem grande, mas Ananias foi a grande ponte para esse propósito se cumprir. Então, quando você olha para o ser humano, você não pode desprezar, porque você não sabe o tamanho do propósito que está por detrás da vida daquela pessoa. Às vezes você, por exemplo, você passa por alguém que está jogado na beira da sarjeta, cheio de cachaça, cheio de drogas, com a vida detonada, e você diz: essa aqui não tem mais jeito. Olha o inchaço dos pés, chega a estar com o rosto redondo de tanto inchaço. Esse é o nosso olhar, mas aos olhos de Deus, ali pode ter um homem que tem um propósito, que Deus tem um propósito na vida dele, e através dele outras almas preciosas virão para o Evangelho. E Jonas não entendia isso, precisou ir para o ventre do grande peixe para entender todas essas coisas. Quem está compreendendo, diga amém. Essa é a realidade. Então, nunca tente fugir do propósito de Deus para a sua vida. Todos nós que estamos aqui temos alguma noção do que Deus tem na nossa vida. Por mais simples que você seja, todos nós temos alguma noção da promessa que Deus tem na nossa vida. Por mais que às vezes as lutas, os problemas, as dificuldades venham, e você pensa que você nasceu para sofrer, que você não é de nada, que você é uma pessoa ganhada, uma pessoa tímida, uma pessoa que não sabe pregar, uma pessoa que não sabe cantar, Deus tem um propósito na sua vida. Não fuja dele, pelo contrário, fique firme na presença do Senhor. Não deixe o egoísmo falar mais alto do que a voz de Deus dentro de você. Quem compreendeu, diga amém. Não fuja do propósito de Deus na sua vida. Quem acredita que Deus tem um propósito na sua vida? E grande. E grande. Eu quero que você que crê nisso fique de pé e
e vem aqui à frente que eu vou te ungir. Eu vou te ungir. Vou te ungir para que esse propósito venha se cumprir. Esse propósito venha se materializar. Aquele rapaz, Deus permitiu todas essas circunstâncias acontecerem, porque Deus via lá dentro do presídio não um bandido, não um cadeireiro. Deus via lá dentro daquele presídio um pastor. Deus via um homem que estaria conduzindo outras pessoas espiritualmente. Hoje, nesse momento, quem sabe muitos te conhecem, olha para você e não te dão nada. Tem apenas como mais uma mulher, mais um homem que conhece o teu nome, sabe da tua história, onde você trabalha, quem é você, logo semelhante. Mas Deus não. Deus sabe aonde Ele quer te conduzir aqui na face da terra. Você já parou para pensar, se Jesus não voltar, aonde Deus quer te colocar daqui a 10 anos? Já imaginou? Daqui a 10 anos, aonde Deus quer te colocar? Tenho certeza que você nunca imaginou. E nenhum de nós imaginamos. Porque se eu, naquele período que eu estava comendo fufu de milho com os haitianos, se eu imaginasse que um dia eu iria morar em Israel comendo fufu, eu ia dar muito glória a Deus. Mas demais. Comendo fufu, eu ia levantar as mãos e dizer obrigado, meu Deus, pelo fufu. O Senhor é maravilhoso, mesmo que está sendo apertado nas coxas dos haitianos, mas é gostoso demais. Bendito seja o teu nome. Mas eu não sabia. Então eu comi o fufu e dizia: Deus, tem piedade, tem compaixão, me dá o livramento, me ajuda, me tira dessa. Tira dessa. Então, às vezes, você está passando uma luta agora no momento, e você está conturbado, você está no meio dela, você não consegue entender. Mas Deus está vendo você não agora, está te vendo lá na frente. Já imaginou, meu amor, que se naquele período da campanha de Israel, em 2018, 2019, se irmão se pensa que nós estaríamos aqui congregando juntos? Não sabe, não sabe na cabeça. Meu pedido naquela época foi esse. Olha, e foi realizado. Está entendendo? Então, assim, Deus, Ele não vê o agora, Ele nos vê agora, mas Ele já tem um futuro brilhante preparado para cada um de nós. Eu vou te ungir. Eu vou te ungir para Deus realizar o plano dele. Você já imaginou, Caio, naquele período lá bravo, aquele período tenebroso que a gente conversa às vezes, que você passou lá? Você já imaginou? Esse casadinho bonitinho, a tua criança preparadinha para vir. Volta e meia, quando se aproxima do ventre da tua esposa.